dor, que já sentiu uma angústia, que já sentiu um sofrimento tão profundo, a ponto de até pedir a morte, porque algo que foi tirado de você. Eu tenho 2 filhos, e eu não gosto nem de pensar na ideia de poder perdê-los, porque é muito comum que os filhos enterrem seus pais, mas quando os pais enterram seus filhos, é algo que é fora. E um pai e uma mãe que passa por um momento como esse, nós que estamos de fora, nós não conseguimos imaginar, nem conseguimos compartilhar aquela dor. Apenas nós nos comovemos de íntima compaixão, mas nós não entendemos. Então talvez você chegou aqui nessa noite sofrendo, angustiado, mas eu preciso confrontar o teu sofrimento em relação a este sofrimento desta mulher. Uma mulher que a Bíblia diz que ela era viúva. Se ela era viúva, é claro que o seu marido morreu. É claro que aquela mulher velou o seu marido, enterrou o seu marido. E nesta época, uma mulher, ela não tinha os valores que hoje a mulher tem. A mulher era algo quase que desprezível, não tinha o seu reconhecimento por ser mulher. E quando ela se tornava então viúva, a vida daquela mulher se tornava mais difícil. Se ela tivesse filhos, o filho era a sua garantia, o filho era aquele que ia lhe dar a permanência, uma estabilidade, uma segurança. Mas aqui nós encontramos agora uma mulher que acabara de perder o filho. Mas eu queria imaginar um pouco. A Bíblia diz que Naim ficava aproximadamente de 9 a 12 quilômetros de Nazaré. Esta mulher, ela ouviu falar de Jesus. Esta mulher com certeza ouviu falar, porque a Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhou. Então uma cidade a 12 quilômetros não era muito distante. Ela conhecia, ela ouviu falar dele. E agora esse filho morre, e parece que tudo está perdido. Toda a sua esperança, tudo aquilo que ela depositou nesse filho, agora foi embora. Mas ela ouviu falar de Jesus. E eu acredito que no seu coração ela tinha uma expectativa. Se Jesus estivesse aqui, se eu encontrasse com Jesus, Jesus ressuscitou a Lázaro. A Bíblia diz que 4 dias depois de enterrado, Lázaro tornou a viver. Mas assim como Jesus demorou para chegar até a casa de Lázaro, parece uma crueldade. Jesus também demora a chegar aí. Acontece que Jesus nunca se atrasa e ele nunca se adianta. Jesus só chega na hora certa. Talvez você possa estar pensando que o seu sofrimento está passando dos limites, sua angústia está ultrapassando a sua força, e Jesus está demorando a chegar. O socorro de Deus está demorando para chegar na sua vida, e você até está dizendo: não vou aguentar. Um dia mais, um dia menos, não sei se for. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa vida: ele vai chegar no momento certo. E o teu sofrimento ele vai ter fim. A tua angústia vai ter fim, porque ele vai chegar. E aí essa mulher talvez tenha essa expectativa no seu coração: ele vai chegar, ele vai chegar. Mas as horas se passam, e não era muito comum velar o corpo de um dia para o outro. O que era considerado imundo se passasse a noite aquele corpo naquela casa. E ao final da tarde, a Bíblia diz que um cortejo sai em direção ao cemitério. E aqui no versículo 12, a Bíblia diz que quando ele vai saindo até a porta da cidade, exatamente na porta, e porta, nesse ponto aqui, é literalmente a porta da cidade. Ou seja, ultrapassou a porta, está fora da cidade.
então é considerado fora da cidade. Então é justamente na porta em que as duas caravanas ou as duas multidões se encontram. É exatamente na porta. E é exatamente na porta do limite que Jesus chega. Eu quero dizer para você que você não está na porta do limite aí. Ainda existem forças aí. Ainda existem esperanças aí. E que você pode estar trazendo o seu problema. Você pode estar caminhando com o seu problema até a porta. Mas quando você chegar na porta, eu tenho a plena convicção que você vai me encontrar. Porque é no limite. É no limite. São exatamente nas nossas, quando está findando nossas forças, que ele chega. E aí acontece algo muito interessante nesse texto. A Bíblia diz que uma multidão levava um corpo. Aquela mulher conhecia esse caminho. Aquela mulher já havia visto esse filme. E ela estava revendo mais uma vez. Aquele caminho era conhecido na sua cabeça. E ela vai sair caminhando rumo ao cemitério. Mas lá de fora da cidade, foi chegando uma outra multidão. Nesta multidão, ela vem de fora para dentro. E eu gosto de imaginar Jesus passando com aquela multidão e um coveiro lá no cemitério, já com a copa aberta, esperando o defunto chegar e ser enterrado. E eu paro, e não é loucura na minha cabeça, irmão. E eu começo a imaginar Jesus passar e olhar para aquele homem. E olhar para ele e dizer: hoje não. Hoje não é dia de morte. Hoje não é dia de sepultar. Hoje não é dia de acabar com o sonho. Hoje não é dia de enterrar o projeto. Hoje não é dia de acabar com a esperança. Mas Jesus não diz nada. Eu acredito e imagino que Jesus apenas olha. E aquele homem está ali preparado para cumprir com o seu dever. Sepultar, enterrar. Acontece um encontro de duas multidões. Em uma vinha tristeza, na outra vinha alegria, vinha vida. E acontece delas duas se encontrarem. Era muito comum nessa época, se alguém fosse chegando e o enterro fosse saindo, ou parava no sinal de reverência e deixava passar, ou entrava e acompanhava aquela multidão. E quando Jesus vem caminhando, ele não para e espera passar. Ele entra junto daquela multidão. E algo acontece muito interessante. Observe o detalhe. É muito comum, quando alguém morre, e nós vamos visitar, ou vamos lá, é muito comum nós irmos direto, exatamente no caixão, olhar para o defunto. É conhecido, nós sabemos, mas é um hábito que nós temos. Quando chegamos, vamos direto no caixão. Mas Jesus age de uma forma diferente. Jesus chega e não vai lá no caixão, que não era um caixão literalmente, é uma maca. Mas ele não vai lá no esquife ou no defunto. Jesus vai exatamente na mãe, na mulher. E Jesus disse algo, irmão, que quando eu leio esse texto eu fico imaginando como é que pode. Jesus chega para aquela mulher e diz: não chores. Como, irmão? Como eu vou dizer a alguém que acaba de perder um filho, está levando para sepultar, eu vou dizer: não chore? Parece uma palavra tão vazia para alguém que está passando por um sofrimento tão grande. Não chore. É muito fácil dizer não chore. Mas aquela mulher olha para Jesus, talvez nem sabendo que aquele que chegou diante dela era quem ela mais precisava. E Jesus falou para ela: não chore.
Existem pessoas que estão chorando, mas não estão chorando com os olhos no qual nós podemos contemplar, mas é um choro no coração, na alma. Há uma tristeza, há uma angústia muito grande nesse coração, que chora, que clama, e às vezes nós damos um sorriso, às vezes nós tentamos colocar uma alegria que não é verdadeira, mas o Senhor Jesus, Ele está aqui nessa noite, e Ele diz para você: não chore. Sabe por que Ele te diz não chore? Porque Ele diz: eu cheguei até você, eu encontrei com você nesta noite. E quando Jesus se encontra, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. Quando Jesus se encontrava com a morte, ela não suportava Jesus, ela tinha que trazer de volta a vida. E eu acredito que aquela mulher olhar para ele, sem entender o porquê daquela palavra, mas no seu coração, talvez ela tenha dito: esse é aquele que eu esperava que chegasse. E imediatamente, quando Jesus chega, o texto diz que eles continuam caminhando. Parece que quando Jesus chega na nossa vida, nós estamos tão preocupados com os problemas que nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos perceber. E Jesus chega diante de nós, mas as nossas atenções estão viradas para o problema. E Jesus não está preocupado com os nossos problemas, Ele está preocupado com você. Jesus não estava preocupado com o defunto, mas o defunto era o problema daquela mulher. Mas Jesus estava preocupado com aquela mulher, porque o problema daquela mulher era muito simples para Jesus. O teu problema é muito simples para Jesus. E Jesus está preocupado com o teu coração, com o teu sofrimento, com a tua angústia, com a tua vida, não com os teus problemas. Teus problemas para Ele podem ser resolvidos, basta Ele querer. A Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. E Ele diz lá no capítulo 12, no versículo 2, que Ele tem uma vontade, e a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Mas nós não conseguimos entender essa vontade de Deus, e aí focamos nossas atenções nos nossos problemas. E quando Ele toca no esquife ou no defunto, aquele jovem levanta. E quando ele levanta, a Bíblia diz que ele começou a falar, e todo mundo, irmão, todo mundo começou a vir para perto daquele jovem, numa expectativa de ver se realmente era verdade aquilo que estava acontecendo, era verdade que ele havia ressuscitado. E eu observo algo interessante desse texto, que Jesus disse que pegou e o entregou à sua mãe. E o que é que eu posso aprender com isso? Os nossos problemas, as nossas dificuldades, muitas vezes pessoas que estão caminhando ao nosso lado, que dizem estar solidárias às nossas lutas, que dizem estar orando, que dizem estar compartilhando com você, e às vezes é da boca para fora, e na verdade ele está caminhando com você, mas é em direção a um cemitério, é em direção a uma cova, querem enterrar os projetos, querem enterrar os planos, querem enterrar os sonhos. E é justamente a multidão que estava caminhando. E quando algo divino, especial de Deus acontece, aí todos vêm para querer desfrutar, para querer chegar junto da bênção, para querer ver o milagre. Aí Jesus, que é especialista, porque Ele conhece os nossos corações, Ele diz: tira dos holofotes e todos o entrega para sua mãe. Porque
quando nós estamos nesses momentos difíceis. São poucos, mas poucos demais aqueles que ficam juntos. Mas quando nós alcançamos uma graça, um milagre, uma bênção de Deus, são muitos que vêm para ver, que vêm para usufruir. E eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor que está aqui, Ele chegou para resolver as nossas mágoas. E quando Jesus chega, eu já falei isso antes, algo tem que acontecer. Mas é preciso nós termos a convicção, a certeza de que Ele é Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Na luta, no sofrimento, na tempestade, na bonança. Então talvez você possa dizer: como Deus chegou na minha vida, se algo tão difícil está acontecendo e Ele não faz nada. E aí eu torno a dizer para você, Romanos 8, verso 28, todas as coisas, exatamente todas as coisas, não é uma sim e outra não, são todas, cooperam para o bem dos que amam a Deus. Os sofrimentos, as angústias que nós passamos fazem parte da nossa vida, muitas vezes para amadurecermos, para nos fortalecermos, para que a gente possa passar e servir como lição. Porque quando esse irmão que estiver do teu lado sentado estiver passando por uma dificuldade, você vai poder olhar para ele e vai dizer: Deus é grande, Deus está no controle, Deus vai agir. Irmão, eu já passei por muita dificuldade, já passei por muitos momentos difíceis na minha vida, momentos que eu pensei que porventura Deus havia me abandonado, e eu dizia: por que Deus? Por que, Senhor? E eu aprendi hoje que foi necessário eu passar por cada luta que o Senhor permitiu que eu passasse, porque hoje eu consigo, irmão, ver que Deus é fiel em todo o tempo, ainda que os meus olhos, ainda que a minha confiança, ainda que a minha esperança enfraqueça, mas Ele permanece fiel. Então eu queria dizer para você nessa noite: o tamanho do teu problema, o tamanho da tua luta, o tamanho do teu sofrimento não é comparável, não é sequer, não tem como comparar para o que Deus tem reservado para aqueles que nele confiam. Se você depositar a sua confiança em Deus, se você acreditar que Deus é maior do que o seu problema e que Ele pode te fortalecer, te fazer passar por esse momento, Ele vai fazer. Esse hino que nós cantamos, Segura na Mão de Deus, é um hino muito antigo, e Ele disse: ela te sustentará. Não temas e segue adiante, e não olhe para trás. Irmão, o apóstolo Paulo foi um dos homens que passou por muita dificuldade, e ele escrevendo aos Coríntios, ele disse: esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossiga para o alvo, para aquilo que Deus tem para nossas vidas. O que eu quero que você entenda nessa noite: se você está passando, ou se você porventura já passou, teu foco é para frente. Continue olhando para frente, continue olhando para a cruz, continue olhando para Jesus, porque Ele pode te ajudar, ainda que o mar esteja travado, ainda que as ondas estejam altas, mas você tem que entender que Deus é fiel em nossas vidas. E às vezes a
tristeza que eu falei, a angústia em nosso coração, aquilo que a alma lá dentro está sentindo e que eu não consigo ver, ele, de uma certa forma, ele consegue atrapalhar, impedir, obstruir o milagre, o agir. Porque eu lembro a vocês, quando eu disse no início, o livre-arbítrio, a escolha de confiar no homem de Deus, a escolha de depositar a confiança na medicina ou no Deus que criou a medicina, a escolha de confiar em um dinheiro ou em uma provisão de Deus. É o meu livre-arbítrio que vai me levar a alcançar aquilo que Ele disse, que todas as coisas cooperam para o bem. Então, se você nessa noite depositar a sua confiança em Deus, se você nessa noite entender que Ele chegou, e se Ele chegou, algo muito especial vai acontecer, irmão, eu volto para casa satisfeito, convicto de que Deus vai fazer. Ana orou por muito tempo, Ana clamou por muito tempo, e a Bíblia diz que a sua rival, Penina, a irritava. Aí um belo dia, como outros e outros que ela já havia ido naquele lugar, subiu com Eucana, com seu marido, para adorar a Deus. E aí ela resolveu fazer uma oração. E essa oração de Ana foi fluindo, e a Bíblia diz que o sacerdote ali teve ela por embriagada. E ela disse: eu não estou embriagada, eu sou uma mulher tribulada, e estou orando, derramando as minhas mágoas diante de Deus. O sacerdote reconheceu e disse: que o Deus Todo-Poderoso conceda a sua petição. O que eu quero que você entenda é que quando Ana saiu dali, Ana não saiu nada. É que quando Ana voltou para sua casa, durante o seu percurso, ela não voltou com Samuel, o seu rei. O que faltava para Ana era algo especial, era a liberação da palavra abençoando a Ana. Era o homem de Deus dizendo: conceda a Deus a sua vontade. E aí Ana voltou para casa, mas sabe como? Com Samuel na mente e no seu coração. Ana já estava gerando o seu Samuel na sua mente e no seu coração. E Samuel nasce ali, exatamente no seu coração, porque a Bíblia diz que quando ela chegou em sua casa, era o mesmo marido, era o mesmo quarto, era a mesma cama, e a Bíblia diz: e lembrou-se Deus de Ana. E você pode voltar para casa nessa noite, do mesmo jeito como você chegou aqui, ou você pode voltar para sua casa como Ana voltou para a casa dela naquela noite, com o seu milagre no seu coração, na sua mente, na convicção de que Deus vai lembrar de você. Você precisa gerar um milagre no seu coração, você precisa confiar. E quando o tempo de Deus chegar, o milagre de Deus vai nascer. Eu não sei qual é o teu milagre, eu não sei o que é que você tem pedido, eu não sei o que é que você tem clamado, mas saia daqui na certeza, se era uma palavra de bênção, se era essa a liberação, se era no mundo espiritual, no reino espiritual que estava faltando, eu declaro para a tua vida, em nome de Jesus, que o Senhor conceda a tua petição, que o Senhor conceda o teu milagre e leve no seu ventre espiritual o teu Samuel. Amém. Agora eu queria cantar a canção por minha vez. Desde o início, eu já estou terminando. Enquanto eu canto essa canção, quando nós louvamos essa canção, o Senhor Ele vai agir. O Espírito Santo está agindo. Ele está aqui
mas você precisa deixar fluir. Você precisa da liberdade do Espírito Santo. Então clame a Ele. Toma posse da palavra de Deus. Toma posse das promessas de Deus para a tua vida. E deixe que nesta noite possa nascer o teu milagre. Amém. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Se a jornada é pesada e te cansa da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Ora Ele, segura Na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela lhe sustentará. Não tem mais, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Amém. aleluias, glória a O Deus. Roberto vai estar passando a esticada, tá? Nós vamos estar pregando a previsão.